certo. Primeiro, Tudo parabéns bom, por você? tudo certo, tudo incrível por aqui. Quero agradecer muito a oportunidade, nós somos do Presepada Geek. Nive, queridona, falando da senhora Tarântula. Ela é uma fera do computador, de tudo, né? E eu acho que não é muito distante de ti. Apesar, e me corrija se eu estiver errado, tá? Eu acho que é o teu primeiro trabalho de dubladora. E como é chegar e eu sei que é um trabalho todo impecável, né? De busca, de saber quem é que vocês vão pegar e tudo. Mas como é? Assim, foi difícil ou foi fácil? Porque ela casa contigo? Como que foi? Assim, eu acho que o trabalho de dublagem em si foi bem desafiador, por ser uma coisa que eu não estava acostumada, totalmente fora da minha casinha. Mas eu, como uma pessoa extremamente curiosa, igual a Tarântula, sou muito parecida com ela mesma. Eu comecei a estudar pra caramba dublagem nesse meio tempo que eu tive, foi assim, coisa de semanas, tá? Foi muito pouco tempo, mas eu fiz aula nesse meio tempo, eu fiz uns workshops de dublagem, eu fiz aula com ninguém mais, ninguém menos que o Wendel Bezerra. Então a gente pegou um dia ali que começamos, ele me passava alguns personagens para eu dublar e eu tentava criar em cima daqueles personagens, e eram personagens totalmente diferentes de mim. E foi muito interessante que eu acabei tendo bastante um know-how criativo dele, assim, que ele me passou, que ele me instruiu. E aí, quando eu fui fazer a Senhorita Tarântula, aí eu já estava muito mais dentro da minha zona de conforto, porque a Tarântula é muito parecida comigo. Então, eu não tinha que criar algo muito mirabolante. Ela, assim, definitivamente, em vários aspectos, ela é meio folgada, porque também ela é uma mulher dentro de um ambiente ali majoritariamente masculino, que é a minha realidade também. Eu, como uma pioneira nesse universo de games, né, como apresentadora, e aí trazer um pouco disso, assim, dessa personalidade, que acaba por sendo um pouco... pode parecer talvez um pouco arrogante da parte dela, mas eu acho que é um mecanismo de defesa quando você é uma mulher que está desbravando um universo. Esse universo ele não tem uma cara, não tem um estereótipo, não tem nada disso. Mas existe, claro, um preconceito do que seria, né, a cara da pessoa que gosta de videogame, que gosta de conteúdo nerd, e eu sempre fui muito desafiada por não fazer parte desse estereótipo que deveria ser o estereótipo disso que não existe, né? A gente que conhece esse universo mais a fundo sabe que não existe. Então eu acho que um pouco dessa segurança dela faz parte. Isso casou muito comigo, assim, quando eu entendi o que era a personagem, né? E é isso, eu acho que, claro, foi desafiador. Óbvio, é um universo que eu respeito muito, o universo de dublagem, mas foi muito gostoso de fazer. Eu imaginei, é gostoso de assistir, tá? Não sei se vocês já assistiram tudo, mas a gente que já assistiu, tá sensacional. Que bom. Agora, Luiz, falando do senhor Piranha, né? Sim. Cara com energia lá em cima, cheio de expressão, de caras e bocas, e a gente sabe que a construção desses personagens, eles conversam ali com os seus dubladores originais. Como foi adaptar para tua dublagem e ainda assim imprimir o Luiz ali, para não parecer um copia e cola? Pois é, isso eu acho que é o maior desafio, porque a proposta não é essa, não é copiar o filme com o áudio original, né? Inclusive pela escalação, né? Pelos artistas que estão fazendo as dublagens, dá para perceber que são artistas muito autorais, né? Artistas que têm uma assinatura muito forte. Então isso já dá uma pista de que era para a gente trazer algum elemento nosso e também do que o público conhece e espera de nós. O Seu Piranha, especificamente, ele tem essa energia que você citou, né? É muita energia. Na dublagem a gente já tem que colocar energia. Esse personagem, então, era assim uma enxurrada, assim, Não dá para dublar deitado, né? Comendo salgadinho. Não dá. Tem até um banquinho lá dentro do estúdio que é pra gente fazer sentadinho, mas a gente não usa o banquinho, gritando, jogando o braço pra cima. Quando você vê, você tá igual um doido lá dentro, tentando reproduzir no corpo o que você tá vendo na tela pra sair na voz pro personagem. Então é muito intenso, assim. A gente sai do estúdio, assim, parece que a gente malhou um dia inteiro. É super cansativo, mas é aquele cansaço
sentimento gostoso, sabe? Da missão cumprida, do desafio que é enorme e agora, no lançamento, um orgulho também de ver o trabalho realizado. A dublagem brasileira, né? A gente sabe que enfrenta preconceito, aquela expectativa de tem que ser perfeito, e a gente vive aquele céu e inferno, né? Ou é surreal e a gente consegue emplacar numa dublagem que supera o original, ou então é algo que escolhe pelo ralo. E como que está a expectativa de vocês em relação a isso? Vocês acham realmente que existe esse abismo da dublagem brasileira? Como que é? Olha, eu acho a dublagem brasileira incrível, fantástica, mesmo. Isso é uma das coisas. Eu realmente sou apaixonada por animação, e eu falo isso principalmente pela animação, porque a animação eu sempre assisto dublada. Sempre assisto, não faz sentido eu assistir algo que foi dublado na minha cabeça, não faz muito sentido. Se for para assistir algo que é dublado, então eu vou assistir em português, né? Vou assistir a dublagem brasileira. Então, falando isso principalmente pela animação, claro que as nossas dublagens de filmes live motions também são incríveis, mas falando principalmente pela animação, a gente dá vida àqueles personagens e aproxima tanto da gente, tanto do nosso público brasileiro, tanto do nosso povo, de maneiras diferentes. Eu vi isso ao longo desse trabalho, assim, que foi um grande desafio, era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo, e a gente tinha que ajustar diversas vezes a nossa maneira, ou aquele tempo daquela embocadura, né, daquele personagem, mas eu vi o quanto a gente tem a liberdade de criar um personagem, de construir uma personagem através da nossa voz, como a gente pode aproximar isso do nosso público, do nosso povo brasileiro, sabe? Então, acho que nossos dubladores fazem isso muito bem. A gente traz gírias nossas, piadas nossas, super atuais. Quando fazem isso, eu acho o máximo. E é por isso que eu amo assistir a animação dublada aqui, porque me aproxima muito mais daquela história, sabe? Isso me envolve de uma certa forma. Então, isso que é essa mágica da dublagem brasileira é o que mais me encanta. E a mim também, tá? A gente tem, sim, grandes profissionais na dublagem. A dublagem, diferente do que muita gente imagina, é um trabalho muito técnico, muito difícil de ser realizado. A surpresa de fazer o teste, eu fiz o teste e foi muito louco, porque no teste foi tranquilo, né? Você faz um teste ali, você tem 3 ceninhas que você faz, você se diverte, você vai super solto, né? Se arrisca. Aí, de repente, eu fui para minha primeira diária e tomei um baita de um susto, porque completamente diferente do que eu estava imaginando. Tem um timing diferente, tem uma métrica, você precisa respeitar algumas coisas. A gente teve a Flávia que dirigiu a gente, uma grande dubladora, uma grande diretora, uma mulher ali à frente daquele projeto ali com a gente. Os profissionais que estavam sincando e trabalhando ali com áudio, a gente acaba aprendendo muita coisa com eles. Então, foi assim, uma primeira experiência na dublagem, mas que, ao mesmo tempo, à medida que a gente ia gravando, a gente ia aprendendo muito, também muito rápido, porque o volume de trabalho era um volume grande, assim, também. Então, você ia já pegando um jeito, já se arriscava um pouco mais aqui. Eu acho que a gente tem grandes dubladores, eu acho que a gente tem trabalhos incríveis, nacionais, e vozes muito conhecidas. A nossa voz do nosso Wolverine, né? A gente nossa, eu acho que o melhor Wolverine que existe. A gente tem a voz do Scooby-Doo, a gente tem vozes muito lindas e personagens que marcaram muitas gerações, assim, né? E que são brasileiros e que são reconhecidos também, né? Sim. É uma escola muito bacana. Posso fazer um paralelo aqui com o nosso trabalho, Rômulo? Eu acho que Pode, super. Tem muito isso. A gente muitas vezes assiste a uma novela ou um filme
porque a gente gosta do trabalho daquele ator. Ah, vou assistir tal novela porque eu gosto do trabalho do Rômulo, gosto de ver ele em cena. Isso. Gosto de ver ele dando vida para aqueles personagens. E aí, quando você dá vida a um personagem apenas com a sua voz, isso também te cria uma conexão afetiva, sabe? Nós brasileiros, a gente tem muito isso, a gente cria uma conexão afetiva com aquele profissional, sabe? Com o trabalho dele. E você tem várias conexões afetivas com várias vozes de vários personagens. Por conta da dublagem, né? Por conta desse sabe? trabalho, né, de dublagem. Cara, você sabe que aquele ali é o Ed Murphy. Cara, você sabe que aquele cara é o Shrek, sabe? Tipo... Exato. Mas disseram que o Exatamente. Senhor Lobo e a Raposina estão arrasando aí, vão criar muitas memórias boas na gente, então... Que bom, Ai, que bom. Que bom, fico feliz. Foi um grande desafio. Falando do Senhor Tubarão, né? Ele é o mais engraçado do time, ele é aquele elo ali da alegria, eu acho que é o mais divertido do rolê. Só que, assim, ele é um personagem que já vem pronto, né? Vocês estão dublando. E ele faz um monte de voz que vocês não participam dessa construção. Como é fazer todas essas vozes, dar vida para todos esses vários personagens, Babu, ainda assim deixar a tua marca? Como que foi, assim, esse super desafio de ser vários em um só? A gente sabe ser o queridinho do Brasil, então não deve ter sido difícil, né? Mas me fala aí como é que foi. Olha, teve um trabalho excelente de direção da Flávia, que ela conseguiu nos guiar e nos orientar nesse sentido. E teve todo o prazer e a gana de estar fazendo essa primeira vez, e muita vontade. E a identificação, que eu falei assim, o cara é o personagem grandão, gentil, não sei o quê, mas que também pode dar o bote. E eu vejo que dentro da galera ali, ele e a Tarântula são os que mais se amarram no que fazem, porque eles são um específico. Um é mestre do disfarce, a outra você vê aquela fissura da personagem com as tecnologias, né? Então, e essa vontade de criança de querer fazer essa voz, de querer dublar, com essa mistura a gente conseguiu entregar o serviço contratado, né, pelo cliente, e assim, mesmo assim manter sua marca e se divertir. Aqui é Brasil, né? E falando de ti, Sérgio, o Senhor Cobra, ele é o mais ranzinza do rolê, né? Ao contrário ali do Babu, que ia ser o mais legal, o Senhor Cobra, ele já é o mais ranzinza. Ele se sente excluído de tudo. Ele é o que mais tem dificuldade em se desfazer do que ele era antigamente, né? Mas ainda assim ele é o responsável pelo maior plot twist da história. Então, como é carregar isso, assim, ser o cara da cereja do bolo e parece que e se arrastar ali pelo fundo como se fosse mais difícil, né? Eu fico com medo das pessoas acharem que eu sou o Senhor Cobra mesmo, que me chamaram para fazer porque eu sou rabugento, mas eu não sou. Ai, que bom, que bom. Como eu disse, eu fiz o personagem pensando num amigo que faleceu ano passado, que é o Jorge Cerruti, fazer uma peça com ele, Hotel Lancaster, e ele era dublador também. E é muito legal, assim, ver aprender com esse personagem também, né? Um cara que é muito, muito, muito teimoso e que no final ali tem, sabe, dá aquele plus mesmo de alegria, esperança. Até ele conseguiu ser dobrado. Então, é um personagem apaixonante, assim. Eu adorei fazer tudo muito novo para mim, nesse sentido. Assim como o Babu, assistia muito desenho nos anos 80. Só nos anos 80. E sempre quis dublar, enfim, meu Deus, era tão distante, mas como seria dublar uma animação? No final, as pessoas vão acabar gostando dele. Zé, assim. você não é ranzinza, você é um ator versátil, tinha que ser você. Pronto, é isso. É um personagem ele é muito complexo, tinha que ser um ator versátil. Eu pensei em fazer bem diferente de mim, assim, falando, não sou ranzinza, não sou ranzinza. Não. A gente sempre tenta fazer o melhor para entregar mesmo e se transformar também através de cada personagem. Enfim, se as pessoas saírem com um pouquinho disso aí, fizemos o nosso trabalho. E a gente vai sair com muito. Obrigada. Imagina, gente, obrigada. Parabéns, vocês são sensacionais, sensacionais. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Gente, muito obrigada. Vocês são sensacionais. Nível, você tá profissa, tá? Nos dispensa comentários, mas obrigada por dividirem tudo que vocês têm de melhor com a gente, tá? É muita luz pro mundo e eu me sinto muito, muito, muito feliz. A melhor pessoa do mundo que tá aqui recebendo essa luz. Obrigada. Obrigado, querida. Um beijo enorme, viu? Um beijo pra você. Até a próxima. Sempre vamos ser os caras malvados.